E galera, hoje eu vim falar do suporte que a gente tem aí, é uma carta que foi lançada em 2024 aí, né? E que não vi tantos vídeos falando na internet sobre a carta, mas ultimamente eu como já jogo bastante tempo com o deck de barreira de gelo, eu vi a oportunidade de estar utilizando essa carta tanto no deck de barreira de gelo, que eu estava procurando cartas que dê um suporte melhor para barreira de gelo, porque assim, o deck barreira de gelo em si, ele é um deck muito bom, mas ele toma muito C-Max. Toma muito C-Max, toma muita Ashe, toma muita impermanência. Eu não sei o que que é, mas acho que o algoritmo fala, mano, esse deck é roubado. A gente tem que já dar uma Ashe impermanência na mão do cara, do oponente. Eu acho que o algoritmo já pensa dessa forma, né? Não sei. Mas vamos lá. Esse suporte, galera, ele é legal pro deck Barreira de Gelo. Para vocês verem, o deck meu Barreira de Gelo hoje, ele já está misturado, tem muitas outras cartas. Hoje meu deck Barreira de Gelo, eu consegui achar outros suportes para ele de outros decks, como o suporte do deck do Atlante, que eu recomendo muito para vocês. Atlante, ele é um deck que dá um suporte muito bom para Barreira de Gelo, sabe? O Barreira de Gelo em si sozinho, ele é bom, mas ele é bom. Ele não é ótimo. Eu acho que o que começa a tornar o deck Barreira de Gelo ótimo é quando você coloca um suporte bom. É tipo que nem o Fire King. O Fire King sozinho ele é bom, mas não é ótimo. Por isso que a maioria joga Fire King com Snake Ass, porque vai deixar muito mais forte o deck. O Atlante e o Boneco de Gelo, que eu já vou falar dele, o deck do Atlante Mormai com Barreira de Gelo já deixa o deck extremamente forte. Vocês vão entender porque em algumas gameplay que eu vou mostrar. Mas a novidade aqui, na verdade, é o Boneco de Gelo. Essa carta foi lançada em 2024 e o efeito dele é bem legal, galera, que é o seguinte: você pode descartar um outro monstro água, invoca este card para invocação especial da sua mão no campo, beleza? Então ele vai entrar por invocação especial no campo descartando um monstro. Nessa de descartar um monstro, se você estiver jogando vai com ele junto com barreira de gelo, você poderia descartar, por exemplo, às vezes você está com o espelho da barreira de gelo na mão e você sabe que quando ele vai para o cemitério ele vai ativar efeitos lá e buscar a carta. Então geralmente você quer utilizar o boneco de gelo junto com o espelho da barreira de gelo, o mago do espelho da barreira de gelo. Geralmente você quer fazer esse combo, mas se você estiver jogando com ele e às vezes utilizando o deck do Mormai Atlante, também faz sentido utilizar ele, né? Porque pelo efeito dele de descartar para o cemitério, né? Então esse efeito dele de descartar um monstro água para o cemitério, ele comba perfeito com o deck do Mormai. A única diferença que o deck Atlante e Mormai é que o boneco de gelo é o segundo efeito do boneco de gelo. Que beleza, o primeiro efeito é o quê? Você descarta um monstro água e invoca ele por invocação especial. Mas aí que vem o segundo efeito e que faz toda a diferença, que é o quê? Se este card for invocado por invocação normal ou especial, você pode adicionar um monstro mago de água do seu deck à sua mão. Para o deck Barreira de Gelo, isso aqui é muito bom, porque o monstro que ele vai adicionar para a mão, geralmente, é a Reveladora da Barreira de Gelo, que é a nossa carta Onicombo do Barreira de Gelo. E o que que acontece? Muitas vezes você pode até já estar com ela na mão e você entrar com ele por especial e na hora que ele ativar o efeito para buscar a carta, o seu oponente dá uma Ashe nele ou dá uma impermanência nele. Ou seja, o que você levaria na sua reveladora da barreira de gelo, você vai levar no seu boneco de gelo, né? Então isso aqui é legal porque ele pode comer ali muita, lá ele, calma, não é nesse sentido, né? Ele pode levar ali muita Ashe e pode levar, eu ia falar, ele pode comer muita Ashe. Ele pode levar muita Ashe, né? E é o nome dele ainda, boneco de gelo, né? Lá ele. Mas ele pode levar muita Ashe, muita impermanência no lugar do seu monstro, que o caso do Barreira de Gelo, o problema do Barreira de Gelo é esse, porque todo mundo sabe que o Onicombo dele começa com ela, então você dá uma impermanência nela, um Ashe nela, você meio que para o combo ali do Barreira de Gelo. E o Barreira de Gelo, ele depende muito de invocação normal no campo. Ele depende muito das invocações normal dele. Quando as invocação normal dele é parada, e se você não tiver, por exemplo, se você tá com ela no campo, aí o cara trava ela e você não tiver, sei lá, com Jorges na mão, pô, já travou seu deck aqui. Tá entendendo? Se você jogar de barreira de gelo puro, provavelmente pode ser que você tenha o Jorge já na mão, você tenha
esta carta aqui também, né? Outras cartas que possam te ajudar ali. Mas geralmente o Barreira de Gelo já tá manjado, o pessoal sabe que vai utilizar ela, dar uma impermanência nela para o combo ali. Então o boneco de gelo ele chega para dar esse suporte. Ele entra como especial e muitas vezes é ele que vai estar levando a Ashe a impermanência ali. E o fato também de ele descartar a carta para o cemitério também traz um outro combo. Então ele vai trazer o combo, primeiro, que ele vai entrar por especial. Ele pode jogar uma carta para o cemitério que vai ativar efeito no cemitério. E quando ele vir para o campo, ele pode invocar, pegar um monstro do seu deck e colocar na sua mão. Ou seja, ele tem. Só nesses dois primeiros efeitos dele, olha o combo que ele vai fazer. Então, muitas vezes o cara vai dar Ashe, vai dar impermanência nele. E além disso, ele tem mais um efeito aqui que é bem legal. Se este card for enviado do campo para o cemitério, você pode adicionar um espelho do boneco de gelo do seu deck à sua mão. Essa carta é uma carta magia dele, né? Que foi lançada junto com ele em 2024 e ela também é muito boa. Deixa eu ver aqui no final e ele fala que você só pode usar cada efeito boneco de gelo uma vez por turno. Além disso, você não pode invocar por invocação especial no turno em que ativar qualquer um dos efeitos deste card, exceto monstros água. Ele se aloca com monstros água, então tipo ele é perfeito pro deck de Barreira de Gelo e Mormai e Atlante ali. Perfeito. E para qualquer outro tipo de deck que o foco deles é monstros de água ali. Então, assim, o segundo efeito, o terceiro, né? Porque o primeiro é descartar, o segundo é ele puxar uma carta, e o terceiro é que se ele for pro cemitério. Esse terceiro efeito dele parece nada, mas é muito bom também. Vou explicar por quê. Porque quando ele vai pro cemitério, ele puxa esse espelho do boneco de gelo, que é essa carta aqui, espelho do boneco de gelo, você consegue utilizar essa carta magia para trazer monstros seus ali pro campo e para buscar um outro boneco de gelo. Às vezes o combo não deu certo de alguma maneira, mas, por exemplo, vamos entender o efeito como funciona o espelho do boneco de gelo. Envie para o cemitério um monstro água. Então ele também tem essa questão de enviar para o cemitério, que pode trazer mais um combo diferente ali, né? É para você. Então ele pode enviar um monstro água da sua mão ou do campo para o cemitério. Isso pode trazer mais um combo para você, né? E depois ele fala, deixa eu só começar primeiro, porque às vezes eu vou falando, eu saio da steep aqui da carta, né? Por isso que eu prefiro ler primeiro a carta do que ir falando junto. Mas vamos lá, ó, envia um monstro para o cemitério de água da sua mão ou do campo com a face para cima. Invoque por invocação especial um monstro da sua mão ou do deck com o mesmo nome que o monstro água que você controla. Além disso, você não pode invocar por invocação especial pelo resto, exceto monstro água. Tipo, se aloca novamente em monstro água. Qual que é a deixa aqui? Ele fala, você fala, pô, caramba, mas espera aí. Ele vai invocar um monstro água no campo, ele descarta um, invoca um monstro água no campo, conforme o monstro água que eu tenho no campo ali. Ou ele pode até tirar o monstro água que eu tenho no campo para invocar o mesmo monstro água que ele tirou do campo, invocar no campo ali. Você pode falar, pô, mas como esse efeito na prática, será que é bom? É bom, galera. Porque você utilizando desta forma. Porque aqui, ó, ele não se aloca no nível do monstro, tá vendo? Essa carta, ela não se aloca no nível do monstro. Ela não fala que tem que ser um monstro nível 4, nível 7. Então pode ser qualquer monstro nível água. E, assim, pelo menos pro Mormaio, Atlante, eu utilizei ele aqui, por exemplo, o Poseidra. Aqui, ó. Poseidra, o Atlante Tempestuoso, que o Poseidra, quando ele entra por invocação especial no campo, ele tem um efeito legal. Então, às vezes você já usou o efeito do Poseidra, ele tá ali no campo, né? E você já ativou o efeito dele, o cara te negou e ele tá no campo. Ele não vai ativar mais o efeito de novo, ele já ativou o efeito. Mas, às vezes retorna pro seu turno, você ativa o efeito da carta do espelho do boneco de gelo, você manda o Poseidra pro cemitério e traz outro Poseidra no campo. Esse outro Poseidra que entra, ele vai entrar por invocação especial e vai ativar o efeito dele novamente. E o Poseidra, o efeito dele é tipo, ó, você invoca ele por especial, ele manda uma carta pro cemitério, e depois ele consegue tirar uma carta do campo do oponente. Ele pode mandar uma carta pro cemitério que também vai dar alvo no oponente, ou uma carta que vai te ajudar a comprar ou puxar alguma carta. Então, você consegue utilizar o espelho do boneco de gelo dessa forma. Porque às vezes você pode parar e pensar, pô, mas vou trazer o mesmo monstro, pô, mas você pode trazer um monstro que vai reativar o efeito novamente, tá entendendo? Então, esse efeito dela é muito bom. Além disso, ela tem o segundo efeito dela, que é o seguinte: você pode banir este card do seu cemitério e adicionar um boneco de gelo do seu deck ou cemitério à sua mão.
Então isso aqui também é muito bom, porque você pode banir ela do cemitério e pegar mais um boneco de gelo e adicionar para sua mão. E às vezes isso é muito top, porque é um efeito de recuperação, tá ligado? Recuperação de turno. Às vezes você não conseguiu finalizar o cara, não deu muito certo ali e tal, mas você tem uma recuperação de turno ativando suas cartas que tá ali no cemitério. Vocês vão ver uma batalha minha, teve uma batalha minha bem interessante. Vou deixar algumas play para vocês. O objetivo foi falar um pouquinho sobre ele aí. Se vocês quiserem copiar esse deck aqui, eu posso explicar mais, fazer uma gameplay explicando o deck, como funciona aqui, barreira de gelo com Atlante, Mormai e o boneco de gelo aqui. É um deck bem legal e vocês vão curtir, né? Um pouquinho aqui do meu extra deck. Eu tô usando aqui um ataque Raptor. Vocês podem até falar, pô, um ataque Raptor, mas o deck não se aloca em monstro água, se aloca, mas é, com essa carta aqui eu consigo trazer o ataque Raptor de um jeito bem legal ali. E o único que aliás, são os únicos monstros diferentes que não são água. É o ataque Raptor e o meu Justiceiro Final, porque nem sempre o deck se aloca em monstro águas, né? Tem efeitos que você consegue ativar ali antes de ativar o efeito do monstro para se alocar em monstro água. Então, tem efeitos ali que você consegue fazer antes de tentar de acabar se alocando para monstro água. E tenho esse aqui que também é bem legal, o Criston Quadax, né? Eu acho que é importante falar para vocês porque é um monstro que veio do deck do Criston. Ele é um regulador e ele pode ativar o efeito dele por um efeito rápido no turno do oponente e invocar um monstro ciclo no turno do oponente. E aí você pode invocar o Justiceiro, pode invocar no turno do oponente um Barone, ou pode invocar mais um Lancia, né? Qualquer monstro ciclo, né? Então ele também é um monstro interessante de se deixar no campo. Eu vou deixar umas play para vocês e se vocês curtirem, fala aí pra mim, se você tiver umas play legal também, e quiser mandar aqui pro canal, manda pro canal que eu vou estar postando aqui a play de vocês e comentando em cima da play de vocês. Demorou? Então vamos para vocês vão ver que tem deck que eu vou enfrentar, tem decks que eu venci e assim, eu não gosto de gravar só play de deck que eu venci, eu gosto de gravar play com decks que eu perdi também, porque quando a gente perde, a gente tem um aprendizado, né, galera? Então, vai ter várias. Vou deixar no mínimo umas três play aí para vocês. Vou deixar no mais rápido aqui, porque o oponente vai iniciar. Ele tá com deck de inseto, né? É um deck bem legal esse deck de inseto, diga-se por passagem. Eu acho legal o pessoal que joga com decks diferentes assim, não fica jogando só com deck meta, não depende só de deck meta, porque você joga ali, e você se diverte, sabe? Quando é deck meta, parece que seu foco só tá ali em vencer ali e tal. Ó, esse monstro dele ali, que ele colocou no campo, mostrou que tem uma taxa de 72 ou 77%, né? De vitória quando esse monstro entra em campo. Então, é importante sempre verificar isso. Ó. Esse aí tem uma taxa de vitória no momento da aparição, 75%. Essas informações eu acho muito legal. Muito legal porque você tem uma ideia do quão poderoso é o deck. E esse deck aí de inseto comba pra caramba, galera. E a maioria da invocação dele é invocação normal. Nem todas são invocações especiais. Vocês vão notar ali que ele invoca muito por normal ali. Uma ou outra ali é por especial do extra deck, mas ele tem bastante invocação normal. Então, às vezes, você jogar um C-Max ali, você não compra tanto. Só se ele der bastante combo ali do deck adicional. Porque ele faz muita invocação normal, bem parecido com aquele deck do Brisa. Basicamente, eu não sei o que esse deck fazia, tá? Não tinha tanta ideia. Eu enfrentei ele poucas vezes. Eu sei que ele tem uns negate ali que ele coloca na mesa. Tem um monstro grande, né? Como vocês estão vendo ali. O monstro já tá com 4.200 ali. Mas eu não tinha tanta ideia dos efeitos. Não parei pra ficar lendo também os efeitos dos monstros dele. Falei, vou fazer meu combo aqui. Então vamos lá. Isso aqui é minhas cartas. Beleza? Eu sabia que ele poderia dar alvo, então eu joguei a minha armadilha ali. Aí aqui, ó, novamente, trouxe o ataque Raptor. Vocês falam, pô, mas como? Pô, tá aí, ó, ataque Raptor. Entrou antes de eu alocar pra monstros água, né? Aí eu preferi bater naquele monstro dele ali, que eu vi que era um negate, né? Eu falei, vou bater naquele monstro dele ali e depois eu dou o combo. Aí ativei o jardim, joguei umas cartas pro cemitério. Bastante, né? Aproveitei pra ativar uns efeitos ali no cemitério.
E agora eu inicio o meu combo. Então meio que eu sacrifiquei minha fase de batalha, né? Aí por que que eu coloquei o Atlante nesse deck do Barreira de Gelo? Por causa disso, né? Você vê que ele já deu alvo ali, tirou um monstro do cara. Isso é legal, né? Porque o deck não fica só passivo, né? Já joguei o lance ali para caso ele invocar alguma coisa. Ativei o espelho ali da Barreira de Gelo. Dei alvo novamente em mais uma carta do campo dele, né? Você vê que vou aproveitar para comprar a carta, destruir os monstros dele virado para cima, né? Em modo de ataque. Aquele monstro dele ciclo ali parece que ele não recebe efeito, né? Ele não pode ser destruído por efeitos de monstros. E aí eu passei e foi o que deu para fazer ali. Eu preferi não invocar outros monstros ali, né? Aproveitei para comprar uma carta aí no turno dele, né? E aí ele começou a combar. Ele sacrificou aquele monstro ciclo dele, cara. Eu acho que eu não teria sacrificado. Era um monstro bom ali. Ele sacrificou. Aí eu acho que aí foi a deixa dele. Aí eu já joguei meu General Ranho. Ele trouxe o link dele, mas ele não tem carta na mão. Meu General Ranho vai negar os monstros dele do campo. Porque ele não tem carta na mão para descartar. Ó, ele entrou com o monstro dele aqui, destruiu meus monstros tudo. Mas eu consegui trazer de volta. E trouxe o meu monstrão de volta também. Tirei os 3 monstros dele. E passou a vez. Voltou pra mim. E aí ele desistiu. Joguei um C-Max. Aqui eu tava enfrentando aquele deckzinho safado, galera. De labirinto. Agora eu lembrei. Aí, como ela era labirinto, né? Eu joguei o C-Max à toa, né? Que ele não ativou na vez dele, né? Labirinto ele quer ativar na minha vez. Só que ele não esperava, eu acho que eu estivesse jogando de Atlante. O Atlante é muito bom contra o labirinto. Ele já veio destruindo meu monstro do campo. Labirinto é muito chato, cara, muito chato. É um deck que eu tenho um ódio. Mas eu jogaria com o deck, mas eu tenho ódio, tá ligado? Eu acho que depois do Horus, quando eu comecei a jogar Yu-Gi-Oh! Pela primeira vez, o meu Nemesis era o Horus, tá ligado? O meu Nemesis era o Horus. Eu não sabia jogar muito, eu tinha vindo de Duel Links, né? Então meu Nemesis era o Horus. Aí você tá vendo aqui, toda hora que eu vou fazer alguma coisa, ele tá ativando os monstros dele do labirinto e dá-lhe alvo, né? Tirou ali, destruiu carta da minha mão, olha lá. Ele vai destruir da minha mão. Eu achei até que ele ia destruir do campo, não. Ele vai destruir da minha mão. Se ele fosse esperto, eu teria destruído da minha mão. Aí eu aproveitei e ativei o efeito do meu Príncipe Atlante e dei sequência, comprei carta. Era tudo que eu precisava. Ativei o meu Poseidra, dei alvo ali nas cartas dele. E olha as cartas safadinhas que ele tinha virada para baixo. Se liga. Toma. Colocou meus monstros tudo em modo de em posição virado para baixo. Só que eu já tinha ativado outro no cemitério para dar alvo, né? Destruir a carta. E o bom que tudo isso que eu fiz foi por invocação especial, sem precisar fazer a invocação normal. Então foi isso que salvou. Consegui ativar a magia no cemitério. Novamente ativei a invocação especial aqui. E eu trouxe meu Lancia. Bati. Ele ficou sem monstro. Passou pro turno dele. Trouxe a menininha. Setou a carta. Ok. Eu falei, beleza, né? Então vamos lá. Eu falei, eu vou virar meu Poseidon aqui. Ele já ativou a carta dele. Tipo, precoce mesmo esse cara, mano. Muito precoce. Ele queria vir com tudo e já tirar todas as minhas oportunidades, né? Aí quando ele trouxe ela, eu falei, beleza, então eu vou trazer meu General Ranho aqui.
ou algum outro monstro ali pra dar combo. Ele destruiu meu Poseidra, não sei porquê, né? Mas enfim. Aí eu falei, bom, trago meu peixe aqui, vou dar outro combo, ó. Já era. E aí ele desistiu, que ele viu, pô, não tem como, fi. Por isso que eu falo, se fosse o Barreira de Gelo puro versus o Labirinto, eu acho que teria perdido. Porque o Labirinto ele consegue segurar muito o campo e geralmente ele consegue puxar a barragem dimensional e ele não vai deixar você invocar. E toda hora ele vai conseguir recuperar ela do cemitério e não vai deixar você invocar seus monstros ciclo. E quando você for ver, mano, já tá 3, 4, 5 monstros labirinto ali no campo. A zona de magia e armadilha é tudo cheia e ele já te deitou ali, já te dominou. Então, T-Decks, o labirinto, decks que dão alvo, como Fire King e Mormaio, Atlante, mano, o labirinto chora. Então, é isso. Essa play aqui, eu comecei, né? Comecei com o meu combo Atlante, que nem eu falei pra vocês, esse deck aqui, ele é ótimo, mas ele leva muito C-Max. Não sei se eu tinha comentado, ele leva muito C-Max, muito draw não, mas muito C-Max ele leva. Muito C-Max e muita Ashe em permanência, ó lá. Tum, já levei. Se ele deixa esse combo passar aí também, ia ser doído pra ele. Se ele deixa esse combo passar. Aí eu falei, beleza, vou jogar um C-Max aqui. Mas eu não ganhei nem pelo C-Max, porque se vocês vão ver aqui que ele nem invoca ali por especial pra não cair no C-Max. Mas ele bane meu monstro ali, né? Ele tá de primitivo. E aí na volta eu ativo essa carta aqui. Aí ele invoca alguém por especial, e aqui é importante, quando ele invoca o cara por especial, a carta que eu pego é justamente o espelho do boneco de gelo, e aí vocês vão ver na prática agora como que é, né? Aí eu aproveitei que eu peguei o espelho, e lá no comecinho lembra que eu tava com a minha Abisserena ali, Espírito Atlante no cemitério, aí eu aproveito agora o efeito dela aqui no final do turno do oponente para poder mandar uma carta pro cemitério. Quem eu quero mandar pro cemitério? O meu espelho para mim poder ativar o efeito dele na prática, que é o segundo efeito dele, que é quando ele tá no cemitério para buscar um boneco de gelo. Então ativo o efeito dela, mando pro cemitério, aproveito, ativo minha magia ali. Essa magia, peraí, essa magia não, essa armadilha, ela pertence ao deck do Barreira de Gelo. Só que para todo deck de monstro tipo água, ela é ótima. Ela é ótima. Porque, primeiro, quando o cara atacar, você pode ativar ela, zerar o ataque dele e ainda deixar ele com os efeitos negados. E negar o efeito que ele tentar ativar ali. Se ela for destruída e para o cemitério de algum jeito, for parar no cemitério, você pode banir ela do cemitério, enviar um monstro de nível 5 ou mais para o cemitério. E depois você pode adicionar um monstro de água do seu cemitério à sua mão. Então, cara, você pode adicionar um Gelojade, você pode adicionar um Atlante de nível 7. Então, ela é ótima. É uma carta que eu quero pegar 3 dela aqui. Então, adicionei aqui o meu Sirena Abisteus. Acabei comprando mais um Sirena Abisteu. Aí agora na prática ativei o espelho do boneco de gelo, peguei o boneco de gelo, eu ia buscar aqui, busquei aqui o espelho da barreira de gelo. Agora, bem aqui na hora que eu ia utilizar o boneco de gelo e lançar o espelho do boneco da barreira de gelo no cemitério e trazer aquele Oni Combo top, o cara desistiu. Vamos lá, galera. Esse aqui eu consegui utilizar ele, não no comecinho, mas vocês vão ver aí a play que eu até consegui utilizar ele. Que eu comecei minha play, eu tô enfrentando um deck de Tenpai Dragon aí, mas até então, né, eu não sabia que era Tenpai, tava fazendo meu combo ali humildemente. Então eu tô ali no meu combo, dessa vez, graças a Deus, o Tenpai não deu um monte de hand trap ali pra me negar. Então consegui fazer um combo ali bem de boa ali. Aí eu falei, vou parar aqui o combo. Eu fiz um campinho bem filha da puta também, né, vamos falar a verdade. Né? Porque essa carta aqui, ela vai impedir que ele baixe as cartas magia, ele ative as cartas magia, ele vai ter que baixar elas no campo, não pode ativar. O Jorgios vai impedir que ele ative efeitos de monstro do cemitério dele. E o espelho, ele tá de boa aqui, mas se for destruído, ele vai me... Se ele for destruído nesse turno, ele vai me trazer carta pra mão. Então é importante. E o Lancia
ele vai dar alvo, vai ativar, ele vai dar alvo não, ele vai ativar os efeitos dele e vai invocar monstro do deck ou do cemitério no campo, né? E o que eu quero invocar é o General Ranho para poder ficar negando as cartas do oponente, né? Então fiz um campinho bem, parece simples, mas é um campo bem chato, bem forte. Aí vamos ver como que ele vai lidar. Primeiro ele deu impermanência. Isso aqui é muito legal, porque se você passa com esse campo aqui, geralmente se você passar só com o lance, é muito fácil o cara dar uma impermanência no lance ali e você perder seu ciclo ali. Só que quando você passa com esse campo, ele tem que escolher outra carta para ele dar impermanência. E aí, no caso, ele preferiu escolher a bruxa para ele poder ativar as cartas magias dele. Então, beleza, o meu lance se safou. Aí ele tirou a minha proteção aqui dos meus monstros barreira de gelo, né? Já trouxe o campo do Tenpai ali. Aqui eu não sei o que aconteceu. Ele pegou e tirou o Kaiju. Eu acho que ele preferiu tirar o Kaiju porque eu não sei se o campo dele aqui, durante a fase principal, pode adicionar um monstro do dragão Tenpai do seu deck à sua mão e depois descarte um card. Ele preferiu descartar o Kaiju, né? Mas se ele poderia ter usado o Kaiju para comer o lance aqui. Mas, né, a gente não sabe qual é o combo do cara. Olha lá. Aí veio com o Tenpai, começou o combo. Eu acho que ele descartou o Kaiju porque ele preferiu ativar o Gota Proibida para negar o lance. Eu teria usado o Kaiju. Eu teria usado o Kaiju. Porque eu não sei se ele der Kaiju, o lance ativa no cemitério. Eu acho que não. Não tenho certeza, não lembro agora. Porque o lance eu acho que é quando ele é destruído, né? Você pode, quer ver? Se este card com face para cima for invocado por invocação ciclo, sob seu controle, deixar seu sob seu controle do seu dono, deixar o campo por um card do oponente. Ah, eu acho que deve ser por isso que ele preferiu não tirar o Lancia com o Kaiju, porque eu acho que ele sabia que o Lancia ia ativar. Porque se ele dá o Kaiju, foi uma carta do oponente que tirou meu monstro. Eu não sei se o algoritmo ele considera assim, ou se ele considera que esse monstro agora como é meu, ele meio que não ativa o efeito do Lancia. Eu não lembro, porque eu já tive duelos que aconteceu isso de dar levar lava-gole, algo do tipo, mas eu acho que o lance ele ativa assim, considera que a carta era do oponente mesmo. Eu acho que ele não quis jogar o Kaiju porque o lance ia trazer o outro monstro e podia banir a carta Aze dele ali do campo, né? E ele quer fazer o combo do Tenpai. E aí ele preferiu usar a Gota Proibida e ele descartou essa carta aqui, o Impulso Dominus, né? Que é uma carta bem forte que poderia ter ajudado ele, que era um negate, né? Só que era ele descartar ela ou descartar a outra magia do Tenpai que ele tem na mão. Só que se ele fosse um pro gamer, ele teria ativado a magia do Tenpai primeiro no campo e depois jogado a Gota Proibida. Entendeu? Então acho que aqui foi o erro dele. Aí ele negou meu Lancia. Agora ele ativou a magia e buscou o Chundra ali. Aí trouxe o Cicro. Eu preferi ativar o meu Enterro da Cova e tirar o Chundra, já que ele tá limitado a um, né? Mesmo assim, o Tenpai ainda é um deck muito forte. Ó. Ele trouxe o dragão, colocou meus monstros em modo de ataque e tome o dano ali. Depois ainda ativou outro monstro dele no cemitério, trouxe pro campo, destruiu uma carta. Ela deu um buff pra ele ali, ficou com 5.000 e pouco, tirou o meu dragão da barreira de gelo. E meu dragão da barreira de gelo não ativou nada, cara. Eu não ativou, ele foi destruído, mas não ativou nada. Eu achei que ele ia ativar, mas ele não ativou nada. Aí eu voltei, trouxe meu espelho. Eu achei que eu ia fazer um ciclo aqui. Não consegui fazer um ciclo, porque eu não estava com o ciclo correto no meu extra deck. Então aqui eu cometi um erro também. Aí eu falei, perdi, porque o dragão dele vai me colocar em modo de ataque. Só que o dragão dele tem pai não me colocou em modo de ataque, né? Eu acho que ele só ativa esse efeito quando ele é invocado no campo, eu não lembrava. E aí finalmente veio aqui meu boneco de gelo. Eu tive que invocar ele por normal, porque como eu não tinha outra carta na mão, não tinha como eu ativar o efeito dele de invocar ele por especial, descartando uma carta de monstro água. Então eu invoquei ele por normal, e se ele for invocado por normal também, ele ativa o efeito de buscar um monstro mago para mão. Então eu busquei a reveladora. Aí eu já ativei o espelho da barreira de gelo, tirei meu boneco de gelo, e ele ativa o efeito dele lá no cemitério, né? Quando ele vai pro cemitério e busca o espelho do boneco de gelo aqui. E aí, aqui o Tenpai chorou, a gente finalizou.
Porque quando ele viu que eu tô comprando carta e ainda vou banir ali os monstros dele, ele falou, pô, não dá. Então é isso, galera. Quando eu pegar mais gameplay assim, utilizando o boneco de gelo, eu trago pra vocês. Se vocês já utilizaram a carta, manda a gameplay aí pra mim. Eu vou deixar o e-mail aí na descrição do vídeo pra quem quiser mandar seus vídeos das suas play. Manda por e-mail em formato de RAR, né? Que aí eu descompacto aqui e coloco o vídeo de vocês e comento a batalha de vocês também aí. Beleza? É isso, galera. Valeu. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, da dica do boneco de gelo aí, sua magia. E tamo junto.